Eles nunca ouviram falar. Esses caras gostam de ir pra Miami porque eles conseguem falar inglês. Eles conseguem falar McDonald's, Burger King e KFC. Aqui você fala KFC, Burger King, McDonald's. É o inglês do brasileiro. Aí o Palmeiras, Pascoal, o torcedor tá bravo aí, que fala, pô, o Ceará, que o senhor falou, os dois aqui, o Bibs e o Butler, da Crônica Esportiva, que falaram, não, o Ceará, a tabela é fácil porque vai pegar o Ceará. O Corinthians não ganhou do Ceará, o São Paulo não ganhou do Ceará e o Palmeiras não ganhou do Ceará. E o Ceará E ganhou o de resto quem? ganhou do Ceará. E quem ganhou? O Ceará ganhou de quem? Nenhuma vitória até agora. Vai, me diz. O problema são os times, não é o Ceará. Aí é que está o problema, meu senhor. Mas roubou aí é dos que, grandes, ô Pascoal. aí é que reside o grande problema, a falta de capacidade. O time do Palmeiras jogou 22 minutos de bom futebol. 22 minutos. O jogo tem 90. Então, é isso mesmo. 22 fez 2-0, deitou no resultado. Não é que sentou, deitou no resultado, achou que estava tudo resolvido e que os problemas estavam solucionados. E quem é que é o culpado disso? Os jogadores dentro de campo e o treinador do lado de fora. Eu sempre o que o treinador poderia fazer? Chamar a atenção dos jogadores. Tá, e quem falou você que ele não chamou? No segundo tempo, voltou pior do que saiu do primeiro para o segundo. Tá, e você acha que ele não falou Poxa nada? vida. Resolveu piorar O dia que o Felipe... Chegou o vestiário, o treinador reuniu todo mundo lá e falou o seguinte, ó, o seguinte, Tá bem demais. nós estamos jogando super bem, estamos vencendo o jogo por 2-1, vamos jogar mal o segundo tempo e vamos ceder um gol no final do jogo. Só que Fechado, vamos lá. 1, 2, 3, Verdão! Deixa eu falar uma coisinha pro senhor. O senhor escutou... Verdão! O senhor escutou a entrevista dele depois do jogo? De quem? Do Roger? Do Roger? O que ele falou? O senhor escutou? Não escutei. Então a sua interpretação é exatamente essa. Foi isso que ele falou? Não, ele falou o seguinte, temos que respeitar o adversário, um ponto fora de casa, dentro da circunstância foi um bom resultado, fizemos um grande jogo. Mentira! Não fez grande jogo coisa nenhuma! A irregularidade é a marca do Palmeiras nesse campeonato. Você já desviou o assunto. Mentira! Quem é o culpado pelo fato de o Palmeiras É ter um sentado... misto de jogador e treinador. É um misto. Você falou que o técnico... Isso é engraçado, o Palmeiras foi lá e ganhou do Grêmio uma baita numa vitória, você me encheu o saco aqui e falou, olha, você tem que dar um mérito pro Roger. Aí tá ganhando de 2-0 no último colocado do campeonato, que não ganha de ninguém. De ninguém. E aí você fica com esse discurso blasezinho. Tá olhando pra mim por quê? Perdeu alguma coisa, parceiro? Não perdi nada, não. Tô só vendo essa bobagem que você tá falando. Bobagem? Não é blazezinho, gente. A culpa não é só de um ou só de outro. Não, exato. Estou dividindo. Vai Vai chegar a sua hora também. Sua hora vai chegar. É hora com relação a quê? Mas guarda, Daqui a pouco. daqui a pouco também guarda as frases dele quando for falar de Santos e Inter. Calma, o que o técnico vai fazer? Você acha que o técnico falou, vamos perder? Mas peraí. O elenco do Palmeiras é infinitamente superior ao elenco do Santos. O Palmeiras ele não pode conquistar um resultado muito bom contra o São Paulo, virar o jogo no segundo tempo, depois jogar contra o Grêmio em Porto Alegre e ganhar o jogo, e aí pegar um jogo ganho contra o Ceará e você tem um empate, Pascoal. O Jailson pra morrer de repente nesse lance aí levou 15 dias. Pra morrer de repente. Opa! Tem uma crítica ao jogador. Olha lá. Não, mas o Jailson Tem uma crítica ao jogador. Você viu, Flavinho? O Gelson demorou. Demorou pra sair do gol. O time do Palmeiras deitou no resultado, achou que estava resolvido. Não se resolve o jogo no primeiro tempo. Isso aí Em quando 21, acontece, 22 minutos. isso quando acontece, o Pascoal tem razão. O Palmeiras sentou num resultado que achou fez 2-0 sentou, não deitou. contra o adversário que estava em último lugar e que até então havia feito 4 gols no campeonato. Falou, bom, fizemos 2, não vamos perder esse jogo. Na minha avaliação, com a experiência que eu tenho de futebol, eu ia falar outra coisa, Não entendi. Dessa coisa dessa toda. M 3 pontinhos, com a experiência que eu tenho disso, o grande culpado disso tudo são os jogadores. Se acomodaram? Eles que se acomodaram, claro, óbvio. Eles se acomodaram em campo, óbvio. Por mais que você faça no banco alterações, que você grite. E outra coisa, você foi repórter no campo muito mais tempo do que eu fui ocasionalmente. Você foi mesmo, fez sua vida dentro do campo. Você sabe que não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Não ouve nada. Não é que nem basquete ou voleibol, que a quadra é menor, ou handball, que a quadra é uma quadra, não é um campo de futebol. Você transmite informações e desejos para os seus comandados, eles escutam. Quando não escuta, chama o jogador na beirada e fala o que você quer. Aí Chama na beiradinha. o futebol teve parada técnica, estava um calor. Tava um calor. Segundo tempo teve? Calor, como diria No segundo tempo teve parada? Não, segundo não. Muito obrigado. No primeiro tempo. Então, se o futebol tivesse parada técnica, como tem nos outros esportes, o técnico poderia chamar os caras
e explicar o que deveria ser feito. Mas ele teve um intervalo para isso. Teve um intervalo na primeira etapa, não conseguiu fazer nada. Estavam com os pontos, achavam, né? Que os pontos estavam garantidos. 2-0. Eu reputo ao time a grande bobagem que foi feita ontem E em só quero Fortaleza. fazer uma coisa. Só para encerrar na minha parte, Vai. Pascoalito. 4 gols o Ceará tinha feito até então no campeonato. Fez 50% da margem. Ontem ele fez 2. Sábado. Sábado, perdão. Fez 2. Eu já não sei mais. Aí- É sábado, quando é domingo, porque eu vou. Não, o Palmeiras foi ontem. O jogo do Palmeiras foi ontem. Foi ontem, exatamente. Quem jogou sábado foi o Corinthians. Mas bem informado. Não, ele tem razão. Tá um trevo. Fala a verdade. Você vai dormir tá dia, você acorda tá de noite. Tá um trevo. Assim que é bom, assim que é Eu bom. tomei o mesmo remédio 2 vezes, que eu achei que tinha tomado no jantar. Mas peraí, senhor também Mário. tomei, Senhor Mário, agora você tem que dar o braço a torcer. Agora você tem que dar o braço a torcer. Porque contra números não existem argumentos. Existem. Não existem. E eu vou falar o porquê. Vocês que muitas vezes contestam a participação do Felipe Melo, o Felipe Melo em campo, o Palmeiras tem um aproveitamento de 70%. Você disse que não Então dá você pra tem ouvir o razão. treinador. Você Não dá tem pra ouvir razão. o treinador. Ele é o Felipe cara. Melo é o técnico dentro de campo. Tem razão. É aquele cara que não deixa o elenco baixar a guarda. Tem razão. É aquele cara que não deixa o jogador se acomodar. É aquele cara que dá aquela... Estou dando o prensa braço a no cara. torcer. Quer torcer? Mas todo Pode torcer. Imagina, você é irmão. Não, porque às vezes em campo. Claro. O que a gente chama atenção no Felipe relação Melo à bola, são isso os exageros dele em campo. Só. Em relação à liderança dele, o futebol que ele joga, ninguém contesta. Ninguém contesta. E muitas vezes durante o jogo, é importante que um time tenha em campo um jogador que venha a ser o seu treinador, que seja a extensão do técnico dentro do campo. E o Felipe Melo consegue ser. Ele quando não joga, senhor Mário, o Palmeiras tem aproveitamento de 11%. Exatamente. Quando E ele aí, joga, o o dia aproveitamento que ele- vai para 70%. Como eu falei pra São Paulo. você, contra números, não há Que argumento. jogo contra o São Paulo, que ele pegou os caras na boca do túnel e botou os caras, vamos lá, vamos ganhar esse jogo, tá perdendo 1-0. Aí vocês falaram aqui, tudo blazezinho. Isso não. Aí, Flavinho, Aí o Isso não Flamengo faz- fica sem Vocês, argumento. vírgula, isso não faz. Aí o Flamengo não pode, isso não não consegue faz- falar eu porque ele sabe que defendi. ele tem Isso não argumento. faz diferença. Ele falei vai que lá. faz, vocês não, dê nome aos bois. Parará. Gomes. Isso é Aquilo que o Felipe Melo fez no vestiário, aquilo lá tem uma importância até a página 2 ou página 1,5. O que interessa é o que ele faz dentro do campo. Se for assim mesmo, quando ele estiver suspenso, leva ele. Leva ele, Olha vai lá aqui, fica no olha, leva ele pra ele gritar no vestiário. O Jonas Faz Oliveira, parte. o Jonas Ajuda Oliveira, muito. o Jonas Oliveira tem a hashtag Quem era Jonas Eduardo Américo? Pô, você tá louco, Edu? Edu, ponto esquerda do Santos. Edu, esse era um monstro, meu Deus do céu. Jonas Oliveira que tem a hashtag Volta Filipão. Eu vou tirar um termo que você usa, porque não acho sério. Não é palavrão, mas eu acho que é ofensa pro Roger. Não vou usar esse termo, não. Mas ele, não vou porque menospreza o cara. Não é palavrão. É a não. palavra dele, mesmo. Não é dele, mas não quero ver. Acho que menospreza, sacanagem. É sacanagem, foi sério. Mas até quando vocês vão passar a mão na cabeça do Roger? Cortei. O cara tá 6 meses no Palmeiras e o time não tem padrão de jogo. E ele tem a hashtag Volta Filipão. Essa é uma das coisas que O time do Filipão tinha padrão de jogo. Essa. Ó, amigão, acho que na Copa do Mundo de time do 2014, Filipão não ganhou a Libertadores. provavelmente ele devia estar adoentado time em do- coma. o time do Ele não Filipão- viu o que aconteceu. O time do Filipão. Não é possível. O time do Filipão Não é ganhou a possível. Libertadores. Gente, Ah, 1900 de bolinha. Hoje em dia não dá mais. O Filipão não foi campeão do mundo com a seleção. Tá, 1900 de bolinha. Só queria saber. Não, já Em foi. 2014 ele estava onde? O Jonas que mandou o Twitter? Provavelmente adoentado em coma, induzido, e não viu o que aconteceu. Isso foi há 4 anos. Mas pode pegar um pouquinho antes do time do Palmeiras. Foi campeão do mundo em 2002. O time do Palmeiras que caiu. O Zagallo foi campeão em 1970, o Parreira foi campeão em 94, o Fiola foi campeão em 58, o Aimoré Amorim em 62. E já foi, amigo, nós estamos discutindo do futebol de hoje. O cara tem um gosto, o cara quer a volta do mas Filipão. eu tô contestando o gosto dele, porque o Filipão, por onde passou nos últimos tempos, ele não se deu bem, amigo. Foi mal lá naquele Uzbequistão. O último trabalho bom do Filipão foi na seleção de Portugal, na Copa de 2006. Peraí, 2014, vamos fazer uma meia-culpa aqui, senhor Mano. Perdeu Meia-culpa. pra Grécia em casa. mas ele continuou. Peraí, quem ajudou a derrubar o Filipão em 2014 está aqui, ó. Isso é verdade. Quando falou assim, ó, põe o Alegria
nas pernas. Foi uma isso. alegria nas pernas. Quem quer a alegria nas pernas? O Bernardo. Quem que sugeriu isso? Oswaldo Pascoal. Não foi isso. E é por isso que ele, ó, inclusive Não, o Tite não. pediu pra ele ficar só no estúdio. Ele não vai visitar a seleção? Não vai. O Filipão bloqueou ele no WhatsApp. Não foi Eles isso. são viajantes. Mas tem uma barreira lá, é isso? Não Você viu aconteceu. isso? Tem uma barreira em Sochi e os russos já foram orientados. Tem várias fotos do Pascoal. Não passa, lá. Não passa. Não foi isso que aconteceu. Mas São trespassing. o que eu conversei com o Filipão aquele dia, ele sabe e eu sei. Não, mas precisa a gente ninguém quer saber também, não A é gente não isso. precisa ninguém saber. O que tem que saber, nós sabemos. Ele mandou colocar o Bernardo no time e deu o que deu. Não mandei porque não era ele sou. Bernardo e Dante. E deu a ideia pra ele estar com o boné do Neymar. que Não ia ser uma era, coisa não bacana. era, não era Olha nem ali. aquele jogo, E foi no aquele jogo cross para a lá não Colômbia, precisa não foi marcar. jogo outro. Levou o que ele falou. Aquele cross lá não Que precisa não precisa marcar, que na hora de cruz, tá? Ele não Sabe O nada. Cross é só marketing. marca, 15 sabe minutos nada. os caras vão estar mortos. É. Goleiro joga adiantado, chuta de longe. Olha, Ele falou. Goleiro joga adiantado, chuta de longe. vamos ouvir aí o Roger Machado, Retardado demais, que é o treinador que o Sormani quer para a próxima Copa do Mundo para a seleção Quem que você brasileira. quer? Quem? O Roger Machado. Roger. Vamos ouvir o Roger Machado explicando que estava 2-0 para o Palmeiras contra o último colocado do campeonato. Ficou 2-2, vamos ouvir. Ficou uma relativa frustração em função do que nós produzimos. Não simplesmente porque o adversário é a lanterna e todo mundo tem que vir atropelar. Então não precisava nem vir aqui, né? O Ceará deveria entregar os pontos. E não é verdade. O Ceará quer se recuperar na competição. Né? Trocou o comando técnico e diante do Botafogo já fez um bom jogo, um jogo consistente defensivamente e hoje com uma proposta mais ofensiva jogando dentro de casa. Né? Obviamente que pelo fato de ter feito um bom jogo, sobretudo no primeiro tempo e parte do segundo, onde até mesmo o jogo estava empatado, nós poderíamos ter feito o segundo gol, fica uma frustração em função do resultado que o Ceará conseguiu retirar da nossa vantagem construir durante o jogo. Mas sempre um ponto é bom. Um ponto é sempre bom carregar para casa. Independente de onde você está, jogando fora de casa, é sempre importante vencer. O Roger Machado, Pascoal, ele valorizou o ponto ganho fora de casa. Se fosse aquele cronista argentino que chamou o Dybala de salame, fico imaginando o que ele falaria agora, gente. O que ele falaria? Com todo respeito, Roger, você viu outro jogo, cara. Salame? Você tá em outro planeta. Você tava em Aldebaran, você tava onde? Visitando o bunker junto com o Flavinho, você tava no Museu da Aeronáutica, aqui da União Soviética. Não é possível. Da Rússia, que era também da União Soviética antigamente. Você tá de brincadeira, cara. Como é que o Palmeiras fez um grande jogo? Como é que o Palmeiras jogou? Pô, o Palmeiras não jogou nada disso que você falou, cara. Um ponto é importante O levar pra Palmeiras casa. não jogou nada disso que você falou. Você está comemorando um ponto contra o último colocado no campeonato. Ganha de Tem 2 a 0. 5 pontos no campeonato. Ganha de Ganhando 2 a 2-0 com 22 minutos, deitando e rolando. Se continuasse marcando adiantado, dando bote, fazia 5-6 no primeiro tempo. Puxa vida, você promove uma coisa que não dá. Não, temos que respeitar. Claro que tem que respeitar o adversário. Quem entra para respeitar o adversário? Ninguém entra. Aí você não percebeu que ele tirou um homem de meio campo, botou um centroavante, o Elton, no segundo tempo? E o cara infernizou com a zaga do Palmeiras? Puxa vida, cara. Jesus, não é possível que não tenha um cara lúcido para enxergar o que acontece durante o jogo. Agora, vai jogar com o Flamengo quarta-feira. Sabe o que vai acontecer? Aí volta o Felipe Melo. Tá todo mundo ligado no 220. Tá todo mundo ligado, porque é contra o Flamengo. Você tá entendendo? Aí contra o Ceará faz 2-0, dá um sono, dá uma tiriça, aí o time dá aquela preguiça. Então você vem ao... jogadores, Exatamente. Se entra ligado 220, são os jogadores que entram ligados. E o treinador, Sormani, ele tem culpa, ele tem participação nisso. É óbvio que sim. Ele não Claro pode que sair tem. com Óbvio essa que ele cara. Ele saiu com cara do que não aconteceu nada. Ele saiu com cara do jogo do que não aconteceu. Como é que pode o cara sair e na sexta colocação no campeonato? Olha a distância que o Flamengo criou do Palmeiras. 8 pontos. 8 pontos. Se ele diz que ganhar os do Palmeiras, jogadores... fica 5. E se não ganhar, o Palmeiras não ganhar do Flamengo, vira o primeiro terço do campeonato, já favoritaço pro campeonato brasileiro. Se ele chega Tá e de fala brincadeira. depois do jogo, foi uma vergonha o que aconteceu. Jogamos mal, Ele corre o risco de perder o grupo, Pascoal. Seja honesto. Você sabe disso. Igual o Carille, Sabe fizemos disso. um bom início de jogo e paramos. Não jogamos o suficiente até o final da partida. Só isso. Mas aí Seja o repórter honesto, pergunta, por que transparente. Por que parou? Porque Você o não jogador... pode porque ficar não- dando, você não pode ficar dando Não. punição para o adversário. Você não- o time Por exemplo, parou. O time parou. o Aguirre, quando Tem o que São ser Paulo transparente. perde,
Quando o São Paulo perde, o Aguirre chega para entrevista coletiva sem ter esse chilique que você teve aqui agora. Não, mas ele não economiza a palavra, economiza. Mas o Aguirre, ele dá O Aguirre vê o jogo. Então, ele fala o que aconteceu. que o time não jogou bem. O que é isso? Que o time não jogou bem, etc e tal. Agora, o que vocês querem aqui é que o Roger suba na mesa e fique dando pro jogador. Exatamente, é isso que vocês querem. Eu quero que ele aponte dedo pra ninguém. É só dizer, eu tô falando nós, eu não tô falando eu. Tô falando no plural. Nós chega e fala, nós fizemos um bom início de jogo, perdemos o ritmo, perdemos o jogo por nossa culpa. Nossa culpa. É culpa do treinador e dos jogadores. Isso tem que ser dividido. Não é só do time do Palmeiras. Ô, senhor Mano, eu não queria. Eu discordo do Mano quando ele acha que tem que entrar, gritar. Não é gritar, eu acho que ele tem que mostrar um pouco mais de... O que eu acho que ele deveria ter falado, o que eu acho que ele deveria ter falado é o seguinte: eu não tô contente de levar um ponto para casa, porque o meu time estava ganhando de 2-0, com todo respeito ao Ceará, mas que é o último colocado, estávamos ganhando 2-0, eu não estou contente de levar esse ponto. Para nós, o Palmeiras hoje perdeu 2 pontos. Acho que esse papel é nosso, não é do treinador. Você sabe muito bem como a sociedade hoje é uma sociedade violenta. Se ele chega depois do jogo e diz, olha, foi uma vergonha o que aconteceu aqui. Não, vergonha a gente não, jogando, dizer isso, só pode ganhando por 2-0, cedeu o empate para o último colocado do campeonato. Só 4 gols marcados até então na competição. Cedemos 2 gols para o pior ataque da competição e blá, 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 blá. Sabe o que acontece? Quando desembarca em Congonhas, tem lá uns 400 caras esperando bater em todo mundo. Porque ele falou a verdade? É. Às vezes você não pode falar a verdade. Peraí, o senhor Mano, esse argumento dele, ele tá achando que o telespectador é o quê? Um cacto? O telespectador não, o torcedor. O que ele falou ali foi exatamente o que não aconteceu no jogo. Mas ele está escondendo as coisas. Nesse momento, é estratégico. Seja mais transparente. Os jogadores sabem o que ele pensa. Claro, Você acha que pô, ele ele nunca tá falando com o vai- jogador. Mas o jogador sabe. Você tem que se comunicar com o seu público, Flavinho. Flavinho. Você tem que falar com o seu torcedor. Flavinho, na boa, não dá pra encarar e engolir esse discurso do Roger. O Roger parece que ele tá no almoço de Natal com a avó dele do lado. Sabe, com aquela cara... Parece que ele saiu de uma endoscopia, aquele semblante de bom moço assim, ó. Não, tudo bem, a gente tem que valorizar esse ponto conquistado fora de casa. Era o Ceará, se ele fora de fizer- casa, Mano, o Palmeiras com resultado Mano, na mão. se ele falar isso depois do jogo, no vestiário, eu concordo com Não, você. discordo. Senhor Mani, ele não tem que encarar o telespectador como se fosse uma samambaia que não sabe o que está acontecendo. Ele tem que falar a verdade. Falta um pouco do Aguirre no Roger. Me incomoda ver o Roger depois de um resultado como esse. Por exemplo, se ele tivesse perdendo do Grêmio de 2-0 e fosse buscar o resultado em Porto Alegre nos 48 do segundo tempo, justifica-se esse argumento. Fala, pô, legal, bacana, temos que valorizar esse ponto. Buscamos o resultado que estava perdido praticamente, busquei no final da partida nos 48 do segundo tempo. Perfeito. Sai com gosto de vitória, porque você arrancou um ponto do Grêmio em Porto Alegre. Não foi o caso. Era um resultado Sai com feito gosto de contra o derrota Ceará. mesmo. Concordo com você. Foi gosto. Então, mas ele está muito apático, senhor Mani. Ele está muito conformado com uma situação que não era para ele estar conformado. Eu não acho legal ele expor o elenco. Pegar e falar, pô, os caras passaram vergonha, mas ele tem que se colocar dentro de um contexto, como o Aguirre faz no São Paulo. Então explica um negócio, ô Flavinho. O que acontece? Semana passada o Palmeiras foi lá e ganhou do melhor time do Brasil, que joga o melhor futebol, que é o Grêmio, dentro do Olímpico. É jogo grande. E aí vai jogar contra o último colocado do campeonato, que não tem um ponto sequer, não tem uma vitória sequer, ganhando de 2-0 só foto. Eu acho que falta liderança dentro do campo. É o Felipe Melo, cara. Os números mostram Mas isso. não deveria ser só ele. Porque você pega até outro dia, o Dudu, que faz o gol aí agora, era Então, enquanto você fala, só põe aí a arte do Felipe Melo, você fala em cima, Fábio, do líder. Olha o que acontece quando o Felipe Melo não está em campo. O brasileiro, o Palmeiras conquistou 71% dos pontos com o Felipe Melo. Sem ele, o aproveitamento é de 11,1%. Aproveitamento de time rebaixado. O aproveitamento com ele é de time campeão. No Paulistão, foram 70, nos jogos que o Felipe Melo jogou, 79,4% de aproveitamento. Sem ele, 46,6%. É um número... Bom, Flavinho, nós fomos editor e tal. Olha o texto, ó. O aproveitamento despenca. E o outro lá ganhou só. Editorializaram... O arte, lógico. Mas despencou. Não é. Isso cabe a nós. A arte tem que ser assim. No brasileiro, a equipe conquistou 71% dos pontos. Quando ele atuou. Sem ele, o aproveitamento foi de 11%. Pronto. É informação. Você, tem que dar. Você não tem que dar opinião. A opinião, nós é que vamos dar. Apesar que eu disse... A arte é uma arte tendenciosa. Não é. Percebe? Quem fez essa arte aí? É macaco de auditório do Felipe Melo. Não, você tá a verdade é essa. Concorda comigo, Flavinho? Não, Faz sentido o que o senhor está o
despenca aí. Não pode. Pô, Tem que 70 ser. pra 11 Isso aí não existe. despenca. Vem cá. Despenca 70 para 11, despencou, não é uma opinião. De valor. Aí nós vamos dizer, olha, É uma constatação. Despencou de 71 para 11. Nós vamos dizer isso. A discussão não é quem fez a arte é arte. outra coisa. A discussão não é quem fez. Agora, a piada está muito bem feita. Parabéns. Tem esse asterisco. Parabéns, não tem asterisco nenhum. Ah, Não gente, tem. Parabéns para a produção, tá certinho. Eu gostaria de saber, acho que seria melhor se a arte, em vez de fazer. A arte poderia trazer também o número de jogos, porque às vezes a amostragem, né, para 11,1% pode ser o quê? Pode ser 2 jogos, um empate e uma derrota. E 2 jogos só, você não consegue uma amostragem Claro, você tem que ter um mínimo de jogos. tão sólida, né? Mas no Campeonato Paulista, a gente tem números muito fortes também. E vai ao encontro Quase do que eu a estava metade, cara. Vai ao encontro do que eu estava falando. Esse time. Não, vai ao encontro ou vai Vai ter? ao encontro do que eu estava falando. Dá pra Esse explicar. time precisa de liderança. Vai de encontro, gente, quando um se choca, vai de encontro. Então, tá bom? Um caminhão vai de encontro ao outro, bate, explode. Vai ao encontro do que eu estava falando. O time precisa de liderança dentro do campo. Se o técnico é um técnico que não tem uma atuação dentro do campo tão forte de mexer com o time e tudo mais, muitas vezes ele tem um jogador que faz isso no campo. É normal, técnicos mais... Então o senhor está concordando conosco. Não. Parabéns. Muito obrigado, Benjamin. Muito obrigado, ele acabou de concordar. Tô falando em termos Muito obrigado, acabou A de informação do concordar. aproveitamento, vamos lá. Deixa ele falar, não fala. Com o Felipe Melo, para atingir esse aproveitamento de time campeão, ele teve 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. 8 jogos. 8 jogos. Isso. Com um aproveitamento Com ele aí. em campo. Isso, com ele em campo. E dentro sem do ele, Campeonato quantos foram? Brasileiro. Sem ele foram 3 jogos, aí 2 derrotas e um empate. 8 jogos você tem 3 jogos, 3 2 jogos, isso. empates e uma derrota? Isso. Não dá 50% de Sabe o que eu acho É difícil engraçado? fazer essa Sabe conta assim. Sabe o que eu acho né? engraçado? Que até anteontem, antes desse jogo aí, a torcida do Palmeiras estava reclamando do Felipe Melo, que contra o Corinthians ele não joga. Não, mas Dos ninguém dois, reclamou do Felipe Melo. Opa, torcida do Palmeiras? Você anda só entre corintianos, esse que é o problema. Eu circulo entre todos. Eu circulo entre Mas todos. peraí, eu não ouvi Os ninguém, caras- não. Sim, Que senhor. palmeirense Eu vou te mostrar. Depois do programa Reclamaram você do circula. Felipe Melo. Explica Não, como é peraí, que peraí. você circula. Reclamaram, mas peraí, Só pra- reclamaram do Dudu, esse eu ouvi. Reclamaram do Lucas Reclamar. Lima. Os 2 últimos jogos do só Palmeiras e Corinthians, o Dudu Felipe Melo jogou? Não, Não, jogou. só pra concluir, Mas eu não ouvi nenhum palmeirense. Eu ouvi, é por isso que eu sei. Porque eu não mas sei, eu mas essas coisas estão na minha cabeça. Pascoal, só para corneta. concluir a minha tese a esse respeito. Quando um técnico é um pouco... Acontece, tem técnicos que são menos participativos. E aí os caras têm um jogador que faz isso em campo, é normal. Ninguém é um técnico obrigado a ficar fazendo, a se esgoelar de fora do campo, na margem ali do campo. O Felipe Melo faz esse papel no time, tá muito claro. Quando ele não joga, quem faz? Quem deveria fazer? O Dracena? Dracena. Disse que jogou muito mal ontem. Não. O Pascoal Jogou falou. mal, jogou as 3 últimas partidas, jogou mal, Dracena. Ele tem esse. O Jailson ele também tá mal. tem tido essa liderança. Precisa. Agora, não faz sentido mesmo. Você lembrou, o Dudu não era o líder do time? Era o capitão do time. Né? Não, Agora peraí, o time o Dudu- morre mas desse o Dudu- jeito. Moisés entrou no segundo tempo. E aí? Contamina, Nada. gente. Como é que faz? Espera um pouquinho. Não Então, tem senhor, um cara muito lá obrigado. dentro, Muito não tem um obrigado. cara lá dentro pra- Muito obrigado. O senhor acabou de concordar com a Não minha concordei, tese não. e com a tese do Benja. Não. Isso tem que ser dividido entre jogadores e treinador. Mas eu Isso falei, não é tem que só separar o responsabilidade perfil, do treinador, não é só Não, mas responsabilidade do Pascoal, jogador. só um Isso tem que parênteses ser aí com relação ao dividido. Dudu. Com relação ao Dudu, o Dudu ele é um líder do Palmeiras pelo fato da representatividade que ele tem dentro do grupo, mas ele não tem perfil de líder. Mas é foi diferente. capitão um ano não, mas inteiro, é diferente, hein? é diferente. Olha aqui, o Wilton líder é Pinheiro. aquele perfil, aquele cara que conversa com o elenco e tudo mais, aquele cara que muitas vezes sabe até inclusive dosar os ânimos, meu aquele menino. cara que acalma o time. O Wilton Pinheiro, ele fala aqui, ó, bem, já está na hora do Jailson ir para reserva. Tem falhado com frequência. Fernando Praz tem que ser titular novamente. Vocês concordam? Não. Eu acho que o Jailson ele tem falhado que ele não falhou nos últimos tempos. Por exemplo, nesse ano ele já tomou 3 gols. São 3 jogos que ele não foi bem. Tem um 3 amigo jogos meu que é ele não foi bem. palmeirense. Mas não é necessário que Ele expressou a seguinte frase outro dia. Acabou o encanto do goleiro. E que é a Cinderela, ele? Jailson? Meia-noite vira abóbora? Esse meu amigo disse isso. Eu não vou dizer quem que é. Porque... Foram eu falhas não tão tenho- gritantes assim. Esse Não, ele um falhou. amigo meu. Ele Gritante falhou. assim, falha. Gritante Não, não. gritante falhou. nenhuma. É que diante do que ele fez no ano que ele passado não- e o ano Você retrasado... trocaria? Você Eu acho que é trocaria? pertinente a colocação do telespectador. O Fernando Mas o Praz... Praz ou o Everton? Não, eu colocaria o Fernando Praz. Colocaria ainda o Fernando Praz. Você tiraria o Jailson? Tá indo um pouco banco. Não.
Você tiraria o Jailson? Não acho que é a hora. Você tiraria o Jailson? Não acho que ele O tem futebol, falhado bacana, tanto tem que parar com esse negócio. Ai, tem que tomar cuidado. Cara, não tá jogando bem, vai pro banco. É normal. O cara que tá no banco dele, nada mais, nada menos que o Fernando Praz, irmão. Depois do Marcos, foi o outro grande goleiro que o Palmeiras teve na história. Ele não tá ocupando Atenção, se você trocar o cara todo jogo, você não vai ter um time. Não, peraí, todo jogo não, Pascoal. O Jailson, ele não tem mostrado a cada 3 jogos confiança que ele tem time, passado. não tem time. A cada 3 jogos não. O Jailson, Pascoal, esse Ele ano, falhou nos assim 3 como o últimos Walter jogos. também do Corinthians, Soma não tem aí. jogado bem. Ele falhou contra o Sport. Contra o Grêmio ele não falhou. Foi 2 a 0. Contra o Grêmio ele passou. Contra o São Paulo ele falhou? São Paulo. Teve a falha do gol do São Paulo. Teve um gol que foi falhado. E ontem, de novo, quer dizer, dos 4 últimos jogos, em Paulo 3 foi ele falhado. falhou. Mas, poxa, é hora de tirar. Ontem teve falha. Cá pra nós. O gol lá foi falha dele. Eu não acho. Sai Sai na na cara cara do nível gol. dele, Tá no defenderia cara. aquela bola. Mas isso não é falha, gente. Ah, Pelo eu amor acho de que é. Deus. É defensável. Demorou, a partir do demorou pra momento sair, que demorou. torna-se defensável o Demorou. chute, é porque ele falhou. Deixa Falhou, eu demorou demais. deixa eu ler uns tweets aí que o bicho tá pegando aqui no Twitter. Os caras estão satisfeitos com o treinador? hein? Não, tem cara que defende, tem cara que critica. Mais criticam, mas eu vou ler. O Hamilton, o bem já. Eu gosto, é mó barato isso aí. Bem já. Olha, avisa o Sormani que o Roger é fraco, foi péssimo no meu Galo, no Atlético Mineiro. Tá aqui ele Mas falando. ganhou um mineiro lá, começou bem, depois É o maior campeão do Brasil. O Sormani é engraçado. O Palmeiras perde, a culpa é do técnico. O Palmeiras ganha, mérito dos jogadores do Felipe Melo. Tá de brincadeira? Eu falei isso? Você tá inventando. O rapaz escreveu isso aí, mas Quem tá é. escrevendo? Não, mostra pra mim. Aqui. Aonde? Aqui. Você mentira. Mentiroso que eu quero o maior campeão do Leal. Não, ele não falou Sormani. Não, o Sormani fui eu. Então. Olha aqui, mas o texto é o mesmo. O texto é o mesmo. Eu só meti uns cacos. Olha aqui, o Diego Belo. Sabe que é pai do Marco Belo? Não, tem o Marco Belo aí. O bem já. Eu adoro isso. Pelo amor de Deus, concordo com o Mano. O Roger Machado é apático. As entrevistas dele não dizem nada. O cara ganha, perde, empata e a cara é a mesma. Falta vibração. Ele parece que ele guarda da Deixa eu troca lá no terminar. Palácio de Buckingham. Parece que o cara tá anestesiado. Mas que ele saiu da Tem razão. endoscopia, o cara saiu da endoscopia às 11. O Jefferson Francisco. Ah, mas olha aí O Pascoal, deixa ler. Pascoal, de que adianta aquele discurso do Roger no vestiário? Totalmente desnecessário. Alguns jogadores jogam com má vontade. E o Roger acha que. Eu acho que com X e não com CH, Ele acha errado. que está tudo bem com o time. Não, o time Zona Norte de São Paulo. Agora, quanto o Flamengo vai jogar? Pode escrever aí. Quarta-feira, não sei se vai ganhar o jogo, mas vai entrar pra jogar. Sangue nos olhos, vibração, cara correndo. Aquele negócio todo. Eu sempre gosto de lembrar de uma frase que o Domingos Maracanã, da geração de prata do futebol, do voleibol brasileiro, né, que foi em Los Angeles 84, ele diz o seguinte: toda vez que você joga com um adversário inferior, é natural que caia o nível de concentração. Do Barcelona não cai. Entendeu? Do Real Madrid não cai. Do Bayern também. Eu vi o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Tá mal o Real, né? O Sapeca Yaya que ele tomou. Ganhou pouca coisa no Real Madrid ultimamente. Mano, cai. Há exemplos de derrota do Real Madrid do Campeonato Espanhol para time pequeno. Pontual, É pontual, os caras senhor. nada de braçada. Eles perderam o Campeonato Espanhol. Pô, para, Real Madrid vem de duas três Champions campeonatos, League. 3 anos, 3 Mas Champions. essa frase do Domingos Maracanã faz todo sentido, cara. Claro. Em qualquer Normal. esporte coletivo é assim. Você pega o adversário mais Mas a fraco. diferença é justamente essa. Num jogo que é teoricamente mais fácil, A diferença, o cara aí fazer a diferença é que hoje do Real no Madrid. futebol você não tem times tão mais fracos assim. Por que, falar em que a Real gente, Madrid, Benja? por que a gente analisou até uns dias atrás, assim, você vê com aquela história que o Flamengo tinha uma tabela mais fácil? Tá aí, o Palmeiras pegou adversário fácil e não ganhou. Verdade, tá deixando pontos. Então, por quê? Porque na nossa análise, esse jogo era 3 Mas pontos. só um parênteses aí, já que a gente citou o Real Madrid, Benja, o Alisson pode estar fechando Olha aqui, a contratação dele pelo Real Madrid nas próximas horas, hein? O Alisson, goleiro da seleção brasileira. O Alisson, que Pode tá indo daqui a pro pouco Real. o Flavinho vai falar que trouxe o cabeleireiro dele, mandou trazer o cabeleireiro dele. Qual é o problema? Aqui, não, daqui a pouco, não tô falando problema, tô falando que é uma notícia, é um O fato. Flavinho trouxe o depilador íntimo dele. O Alisson mandou trazer o cabeleireiro dele aqui, porque Parecendo a uma franja estava atrapalhando. Essa vacilada do Palmeiras faz com que o Flamengo, independentemente de qualquer coisa, parou a Copa.